Hoje nós vamos falar de uma parábola de Jesus, considerada uma das mais difíceis, a palavra do administrador infiel. Vamos para a tela? Bom, essa parábola está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas e se chama O Administrador Desonesto. Em outras traduções, você pode ver um título um pouco diferente, mas que significa isso. Está dividido em duas partes. Primeiro, Jesus conta a parábola e depois ele explica a parábola. E ele está falando isso para os seus discípulos. Ele ainda explica voluntariamente. Em outras parábolas, os discípulos perguntam o que quer dizer. Não foi nesse caso. Ele contou a parábola e ele, em seguida, explicou. E embora ele estivesse falando para os seus discípulos, os fariseus estavam ouvindo, ok? Então, o que aconteceu? Eu vou começar para explicar aqui do final, tá? Como é que Jesus conclui isso? A última coisa que ele fala na explicação dele é essa: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, o que Jesus diz ao final? Qual é a conclusão dele? Depois que ele contou a parábola, depois que ele explicou a parábola, ele diz isso aí. Ele fecha assim. Então, ele compara, existem dois senhores, Deus e o dinheiro. Ele usou a parábola para explicar isso. Existem dois senhores, Deus e o dinheiro. Você não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Servir significa amar e se dedicar. Tá vendo? Ele realmente diz assim, pois odiará um e amará o outro. Quer dizer, se você servir ao dinheiro, você vai odiar a Deus. Se você servir ao dinheiro, você vai desprezar a Deus. Então, ele está dizendo que Mamon representa o dinheiro, ele está dizendo não tem como você servir a dois senhores. E quem é o Senhor que aparece na parábola? Jesus diz isso aqui ao final, ele contou tudo isso e explicou para chegar nesse último parágrafo. Bom, antes de chegar a essa conclusão, Jesus faz uma explicação. Eu estou falando aqui, eu estou apresentando para vocês o texto em ordem inversa. Comecei do final. Então, antes de chegar nessa conclusão, Jesus faz essa explicação. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. O que será que é o pouco e o que será que é o muito? Aquele que é desonesto em pouco, também é desonesto em muito. Por que ele está explicando isso? Pois se vocês não forem fiéis com as riquezas deste mundo, quem vai confiar as riquezas verdadeiras? Olha aí uma grande pista. As riquezas desse mundo é que representam o que ele está dizendo que é pouco. E as riquezas verdadeiras é o que ele está dizendo que é muito. E se vocês não forem fiéis com o que pertence aos outros, ou seja, aquilo que está aqui no mundo material, quem lhe dará o que pertence a vocês, que são as coisas espirituais? Pouco e muito. Pouco são as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo. Isso é pouco. E muito são as riquezas celestiais. Ele está falando para os discípulos dele. Então ele está dizendo, olha, pertence a vocês as riquezas celestiais, o muito. Então sejam honestos aqui, no pouco, nas riquezas desse mundo, no trato com as riquezas desse mundo, para que vocês recebam as riquezas que pertencem a vocês, ou seja, as riquezas celestiais. Bom, o recado de Jesus, antes de chegar à conclusão nessa explicação, basicamente é: seja aqui uma pessoa honesta. Vamos fazer uma revisão aqui, então, agora, lá da parábola por inteiro. Eu não vou ler a parábola, você pode ler, está aí no capítulo 16, versículo de 1 ao 13. Primeiro passo da parábola. O administrador era infiel, então tinha um senhor que era dono de muitas posses, e ele tinha um administrador, tá? Para que administrava os bens dele, as riquezas dele, para ele. E esse administrador era infiel. As outras pessoas foram falar, denunciar esse administrador ao senhor rico. E aí o seu senhor pede para ele prestar contas para uma potencial demissão. Ele chamou o administrador infiel, estão falando isso de você para mim, preste suas contas porque eu vou te demitir. Ele já estava dizendo, se as outras pessoas estiverem corretas, preste contas,
porque você será demitido. E aí, o que o administrador fez? Ele usou esperteza. Ele chamou todos os devedores, deu descontos para esses devedores. Por que ele fez isso? Para que fosse recebido em suas casas. O administrador pensou assim: eu vou ser demitido, não vou conseguir trabalhar no campo, né? Enfim, eu vou passar necessidades, então eu vou ser esperto, eu vou chamar os devedores todos, eu vou diminuir a dívida deles, e aí eles vão me ver com bons olhos quando o meu senhor me demitir, pelo menos essas pessoas vão poder me receber na casa delas. Ele fez isso com esse objetivo de receber um benefício material, um apoio material, tá? Só que ele não esperava. Quando ele fez tudo isso e foi prestar contas para o seu senhor o elogiou. E ele não foi demitido. Por que o senhor elogiou? O senhor não tinha recebido nada, mas recebeu algo. Então, ele tinha pessoas que estavam devendo para ele e não tinham pago nada, pelo menos ele recebeu alguma coisa. E ele ainda ficou com uma boa fama, porque ele deu esses descontos. Quem ficou com a boa fama não foi o administrador, foi o senhor. Né? O administrador seria demitido, mas conseguiu fazer algo para impressionar o senhor. Então, não vai perder o emprego. E os devedores também foram beneficiados porque pagaram menos do que deviam. Quer dizer, todo mundo se beneficiou. O objetivo do desonesto era ser recebido nas casas, materiais, terrenas, dos devedores, porque já que ele não tinha força para trabalhar e tinha vergonha de mendigar. Ok? Mas o senhor da parábola elogiou, né? Elogiou. Será que Jesus também elogiou? O senhor da parábola, que elogia a desonestidade, não representa Deus. Pois, como vimos ao final, Jesus elogia a honestidade e a fidelidade. O senhor da parábola é o outro, é Mamon. O senhor da parábola, ou seja, o dono de todas as riquezas, representa Mamon e não representa Deus. Então, em nenhum momento, o administrador desonesto foi elogiado por Jesus. Ele foi elogiado pelo Senhor, que é Mamon, representa Mamon aqui. Jesus, então, ele começa a explicar, ele começa a falar, as pessoas desse mundo são muito mais astutas em seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Ele está dizendo, vocês viram? Ele era desonesto, e ele usou de esperteza desonesta também para se livrar de um perigo. Todo mundo se deu bem. Olha como eles tomam cuidado. Olha aí como eles fazem, como eles são espertos, como eles estão pensando, mesmo sendo desonestos. Jesus não está elogiando, ele só está dizendo que as pessoas foram astutas. Só que Jesus recomenda: façam amigos com as riquezas deste mundo mal, para que, quando elas acabarem, veja, as riquezas daqui desse mundo vão acabar, vocês sejam recebidos nos lares eternos. Por que Jesus falou isso? Porque o administrador desonesto usou as riquezas deste mundo para que para que ele fosse recebido nos lares terrenos. E ele foi infiel no pouco. E o que Jesus recomenda para os discípulos? Façam riquezas, usem as riquezas desse mundo, ou seja, de forma honesta, de forma fiel, para que vocês sejam recebidos nos lares eternos. Não sejam como foi o administrador desonesto. Sejam diferentes, ok? O administrador infiel usou as riquezas do mundo para ser recebido nos lares terrenos, ou seja, serviu a Mamon. Jesus recomenda que usemos as riquezas do mundo para sermos recebidos nos lares eternos, celestiais, ou seja, sejamos honestos. Seja honesto e fiel com as coisas do mundo, com as riquezas do mundo, ou seja, seja fiel no pouco, para que você receba o que é o seu, o muito, né? As riquezas verdadeiras ou celestiais. Pois, se vocês não forem fiéis com as riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? Resumidamente, Jesus não quer que você seja um administrador infiel e desonesto. Jesus elogia a honestidade e a fidelidade. Ele não elogiou o administrador desonesto. Quem elogiou o administrador desonesto foi Mamon, ou seja, o senhor da parábola.
Jesus elogia a honestidade e a fidelidade no trato das coisas materiais, para que você receba as verdadeiras riquezas que são celestiais.